Vocês são maravilhosos. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão prontos? Deus é bom demais, né? Hoje o último domingo do ano. Aleluia. E olha só como Deus resolveu marcar o seu último domingo. Aleluia. Glória a Deus. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito neste ano. Sou muito grato ao Senhor pela vida dos meus líderes, pastor Francisco e Tereza. Sou muito grato a Deus pelos conservos, ministros, pastores da casa, obreiros. Amo a vida de cada um de vocês, viu? Vocês são bênção na nossa vida. Aleluia! O melhor ficou para o final. Você já deu bom dia para essa pessoa que está do teu lado aí? Diga para ela, olha, o melhor ficou para o final. Olha aí para ela, irmão. Mas olha com aquele olhar de profeta. Aleluia. Pega a palavra do Senhor. Palavra de Deus. Abra comigo em Jó 42. Aleluia. Versículo de número 10. Jó, capítulo 42, versículo de número 10. Aleluia. Jó 42, versículo de número 10. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Aleluia. Diz assim o versículo de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram de todo mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Só dar uma parada aqui para corrigir aqui algo, né? Você leu aqui juntamente comigo que eles estavam falando que todo mal que o Senhor lhe havia enviado. Mas esta manhã o Senhor reservou para nós aprendermos dentro da palavra quem foi, de fato, que trouxe todo o mal sobre a vida de Jó. Porque Deus, amado, Ele é bom. Diga, Deus é bom. Então, cada um dá daquilo que tem. Deus, Ele só tem bondade. Deus só tem bons planos. Deus só tem coisa extraordinária para fazer na minha e na tua vida. Ele não tem destruição. Ele não tem briga. Ele não tem contenda. Ele não tem doença para dar para os seus filhos. Amém? Glória a Deus. É aqui no versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Amém? Então está falando sobre o que aconteceu depois que Jó ali recebeu da parte de Deus aquilo que o Senhor tinha já, não só naquele momento, mas sempre pertenceu a ele. Mas nós vamos aprender, amado, que a falta do conhecimento traz destruição sobre o povo de Deus. Amém? Todos gostam da história de Jó, né? Você às vezes fala com as pessoas, né? Oh, como é que está a sua vida? Ah, eu estou na aprovação de Jó. Eu estou como Jó, pastor, mas hoje você não vai, isso aí, se você falava isso, você não vai falar mais, amém? Que nós vamos aprender dentro da palavra, amém? O que aconteceu, na verdade, na vida de Jó, foi algo que foi fruto da falta do conhecimento e algumas legalidades que Jó, ele deu para que o adversário tivesse acesso, pudesse agir na vida dele. Por isso eu quero que você vá comigo no capítulo 1 de Jó.
Aleluia. Esse Deus é bom demais. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então você vê aqui que a Bíblia começa aqui a história de Jó, falando quem era Jó. E o que chama a atenção, amado, é que Jó, ele não se encontra dentro ali dos heróis da fé. Você observa ali que dentro do capítulo 11 da carta aos Hebreus, fala ali, nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Você vê ali sendo citado Raabe, e Raabe, ela era uma prostituta, e você vê que Jó, com todas essas qualidades, ele não entrou, não foi mencionado. Se você for ler lá, né, lição de casa, você pode ler, capítulo 11 de Hebreus, e você não vai ver Jó, ele sendo uma figura lembrada como homem de fé. Mas nós vemos aqui qualidades de um bom cidadão, qualidades de um homem do bem, um homem que era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o primeiro ponto que chama a atenção na toda a história de Jó é que ele não se enquadra no grupo dos heróis da fé. Amém? E nós sabemos, eu quero que você deixe marcado aí, nós vamos passear bastante na Bíblia, você ama a palavra? Essa é uma igreja da palavra, amém, amados? Aleluia! Abra comigo Romanos capítulo 14. Romanos, carta aos Romanos, logo depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então Deus, ele se agrada de uma vida de fé, uma vida de fé. Hebreus 11:6 fala que é impossível agradar ao Senhor se não for pela fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Amém? E às vezes a gente assimila uma vida de pecado, a pessoa que ela tem algum vício de bebida, tem algum vício de cigarro, tem algum vício, né, que nós conseguimos perceber com facilidade. Mas a Bíblia está dizendo que tudo que não é de fé é pecado. E dúvida, medo, incredulidade é pecado, porque não provém de fé. A dúvida não provém de fé. Diga, a dúvida não provém de fé. E você vê que o mesmo padrão de comportamento de Jó, nós vamos encontrar também no homem gentil. E gentil na Bíblia era aquela pessoa que ainda não era nascida de novo, não pertencia ao povo judeu, ao povo de Israel, não era de nacionalidade ali judeu ou israelita. Então ele era o gentil, era o povo pagão das outras nações. E Cornélio era um homem que ele dava esmola, ele era temente, fazia orações, mas ainda não era uma pessoa nascida de novo. Abra comigo em Atos capítulo 10. Aleluia. Atos dos Apóstolos, logo depois de João, o Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa,
e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E aqui é onde que Pedro ele vai ser enviado para pregar as boas novas, anunciar o evangelho. Mas o ponto onde eu quero que você preste atenção é que ele era gentil, mas ele era um homem íntegro, era um homem temente e era um homem que dava esmolas. Então até aí tudo bem, porque as pessoas às vezes falam: não, eu estou passando na prova que nem Jó, porque eu sou um homem temente a Deus, estou sofrendo pela fé, estou sendo que nem Jó, estou passando por umas adversidades na minha casa. Mas só que Jó, ele não é referência para a fé, ele não é referência para nós que somos nascidos de novo, porque também a Bíblia fala, não diz que Jó, ele era sacerdote, não diz que Jó, ele era rei, ou que ele era algum profeta. E na antiga aliança, o Espírito de Deus, ele vinha sobre os reis, profetas e sacerdotes. Então você vê que nem ainda a ação do Espírito sobre a vida dele existia. Estão comigo? E nós, amado, hoje, como filhos de Deus, nascidos de novo, o Espírito de Deus, ele não está somente sobre nós, mas ele habita dentro de nós. Hoje o Senhor não te trata mais como servo, ele te chama de filho e de filha. É filho e filha de Deus, não é, eu também sou filho de Deus, aquela pessoa que ainda não confessou a Cristo. Porque eu pensava assim, eu também sou filho de Deus. Mas aí depois que veio o conhecimento da palavra, fomos ensinados, aí vimos lá em João 1, versículo 12, que fala que todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Então, quando que uma pessoa passa a ser filho? Quando ela recebe Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, e ela crê que Ele morreu pelos seus pecados, Ele sofreu a nossa condenação, Ele viveu a nossa vida, para nós vivemos a vida de Deus agora. Então Jó, ele não é referência para os da fé. Quem é da fé aqui? Não é referência para o filho e a filha de Deus, porque Deus, na plenitude dos tempos, Ele envia a sua palavra. Ele enviou Jesus, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus, que se tornou a palavra encarnada. Hebreus capítulo 1, vamos lá. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, outrora o Senhor falou diversas vezes, de várias maneiras, pelos profetas, mas a nós, diga a nós, Ele nos falou através do Filho, o qual é a expressão exata da sua glória. Porque Jesus, em Colossenses 1, versículo 15, diz que Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Então eu quero saber, conhecer mais de Deus, eu preciso me aproximar
da palavra. Eu preciso de olhar para Jesus. O que Jesus fez era respaldado pelo Pai. E aí nós vemos em João 10, versículo 10, que ele declarou: olha, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Quando Jesus ele cita isso, ele está se referindo quem é o causador de toda dor, de todo sofrimento, toda catástrofe, toda miséria. Ele está falando de Satanás, do diabo. Mas ele fala: olha, eu vim, Deus me enviou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então aí nós já começamos a ver quem é o mocinho da história e quem é o vilão. É o diabo, é Satanás. Mas só que Jó, na falta de conhecimento dele, ele acaba atribuindo a Deus algo que era uma obra do diabo. Volta lá comigo, Jó capítulo 1. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Versículo de número 5. Decorrido o turno de dias, Jó capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó o quê? Continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, em vão teme a Deus? Acaso não cercaste com bênçãos? Você vê que o próprio Satanás reconhece que Deus é aquele que cerca com bênção. O próprio diabo está reconhecendo que é Deus quem abençoa. Amém? Diga para o irmão que está do lado: é Deus que abençoa. Aleluia! E qual que é uma das características dessa bênção de Deus sobre nós? Porque ser abençoado, amado, é o mesmo que dizer: você foi ungido, você foi separado para ter sucesso em todas as coisas. Provérbios 10, 22 fala que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Não traz sofrimento, ela só te acrescenta, porque você é justo, meu irmão, e o teu caminho é como Provérbios 4:18, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Por isso que hoje é um dia diferente, amanhã vai ser outro melhor, mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Então, amado, nós andamos em novidade de vida. Hoje é um novo dia. Aleluia! Deus tem coisas novas para mim e para você, disponível todos os dias. E aqui ele fala: olha, cercaste ele com bens, ele, sua casa e tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí começou a destruição. Destruiu a vida dos filhos, destruiu os bens, destruiu tudo que Jó tinha. E aí Jó, aqui no versículo, para nós ganharmos tempo, versículo de número 20,
do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Aí alguém vai falar, então o pastor rapou a cabeça, está que nem Jó, né? Não, irmão, é que caiu mesmo o cabelo. Aqui diz, no versículo 21, ou 20, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, mas só que ele estava falando que o Senhor deu e Deus tirou. Mas por isso que aqui já mostra indício de que Jó, ele não conhecia de fato o caráter de Deus. Porque se ele conhecesse o caráter de Deus, com certeza ele não estaria afirmando essa mentira, que ele estava baseado na experiência que ele estava vivendo. E a nossa vida hoje, amado, é por fé e não por vista. Circunstâncias naturais não me definem mais. O que me define é o que Deus diz ao meu respeito. Na sua palavra é onde eu vou conhecer os pensamentos imutáveis de Deus. É na palavra, é olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, é que eu vou saber quem é Deus de fato e de verdade. E Tiago capítulo 1, versículo 17 diz, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança, nem variação alguma. Deus, ele não é bipolar, amados. De manhã ele amanhece de um jeito, à noite ele já está todo estressado. Não existe estresse em Deus. Aleluia. Então por isso que você não deve andar estressado, meu irmão. Você não deve andar ansioso, porque ansiedade é preocupação. E preocupação, o que eu tenho que fazer? Tenho que seguir o que a palavra de Deus diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 50, 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Você deve fazer algo com a preocupação que está te atormentando. Estamos chegando no final do ano, último domingo, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Roendo unha? Não, meu irmão, você tem que fazer algo com essa preocupação. É o que, pastor? Lança sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Temos que apresentar diante do Senhor, com toda oração e súplica e ações de graças. Não é que você, glória a Deus pela prova que eu estou passando. Não, glória a Deus porque eu sou mais que vencedor. Glória a Deus porque o Senhor, Ele está comigo. Glória a Deus porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, todos os dias, todos os dias da minha vida. Aleluia. Aleluia, o meu também. Oh glória, aleluia. Então você vê aqui, nas palavras de Jó, a falta do conhecimento. Que eu tenho dito aqui, João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas só que o contrário também é verdadeiro. A falta do conhecimento vai lhe aprisionar. Oséias 4,6 fala, o meu povo perece, ou em algumas traduções é destruído. Ele não está falando do ímpio, não está falando do ímpio, ele está falando o meu povo, o povo que tem aliança comigo, está perecendo, está sendo destruído por falta do conhecimento.
Isaías 5, versículo 13 diz que o povo é levado cativo por falta do conhecimento. E o que é esse conhecimento? É conhecer a Deus da forma exata, como Ele é. Conhecê-lo da forma correta. E como que eu conheço Deus da forma correta? Acabamos de ler em Hebreus 1 ao 3, onde fala que Jesus é a expressão exata. Em João 14, versículo 4 ali, Felipe pega e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus responde para ele: mas eu estou há tanto tempo contigo, e não conheces que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. João 6,38, ele fala: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando eu vejo Jesus curando, eu entendo que a vontade de Deus não é que eu ande enfermo, é que eu ande curado, em perfeita saúde. Quando eu vejo Deus, Ele ali suprindo necessidades, multiplicação dos pães e dos peixes, é que eu entendo que o Senhor, Ele não quer me ver passando por privações, Ele tem uma vida abundante para mim. Ele é aquele que me supre em todas as necessidades, segundo a sua riqueza. E olha só, Ageu 2, 8 e o 9 fala ali, o 2, 8 fala: minha é o ouro, meu é o ouro, minha é a prata. E o Senhor, Ele está prometendo em Filipenses 4, 19, que a minha necessidade, a tua necessidade, não vai ser suprida segundo a sua riqueza própria natural, mas segundo a riqueza dEle. Ele vai te suprir, seja no que for, não há falta em Deus, não há falta no Senhor. Então nós não temos que atribuir a Deus nenhuma falta. Deus me deu, Deus tomou. Isso mostra que Jó, ele tinha uma deficiência no conhecimento. Coisa que muitos hoje, falam: eu estou na prova de Jó. Não, irmão, eu estou na bênção. Eu estava na prova quando eu não conhecia Jesus, porque eu estava no reino das trevas. Mas Colossenses 1, versículo 13 diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a minha habitação, é onde eu estou plantado, é onde você está plantado como filho de Deus. E junto dele, há as águas vivas. As águas desse rio que flui para a minha vida e para a tua vida, frutificando. Aleluia, em toda boa obra. Então você vê que Jó, ele estava atribuindo ao Senhor a falta, tudo o que estava acontecendo na vida dele, ele estava atribuindo, como se fosse algo que Deus havia feito. Mas hoje nós estamos aprendendo que tudo o que aconteceu na vida dele foi pela falta do conhecimento, onde houve dúvida também, porque no versículo 5 aqui, que nós lemos no capítulo 1, nós vemos aqui que decorrido o turno de dias de Jó, capítulo 1, versículo 5, de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez, olha aí a dúvida, talvez, não tem certeza. E a fé é a certeza. A fé não é dúvida, não é talvez, não é o será. A fé é a certeza. É a convicção pela palavra. Qual que é a base da fé? É a palavra de Deus. Tudo o que Deus diz. Deus, amado, deixa eu te falar algo. Deus, Ele é comprometido com o que sai da tua boca. Deus é Deus até hoje, porque toda palavra que sai da boca dele, amado, Ele está ali envolvido, Ele está comprometido, Ele está preso à sua palavra. E em Números 23, 19, nós vamos ver ali Balaão, ele falando: olha, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria eu e não cumpriria?
Isaías 55, versículo 11 diz: assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jeremias, o que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele é um Deus que vela pela sua palavra. Em Mateus 24, ele fala: olha, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que é que ele tem dito ao meu e ao teu respeito? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O que eu tenho que fazer? Permanecer firme com essa palavra. Tenho que me agarrar a esta promessa, a esta palavra de Deus, as instruções que Ele nos dá. Então nós vemos aqui a dúvida, a ansiedade também está na vida de Jó também. Porque ele dizia: será que eles pecaram? Ficava naquela preocupação. Caso eles tenham cometido algum pecado, deixa eu já oferecer aqui um holocausto. Ansiedade é inimigo da fé. Amém? Às vezes a pessoa fala: não, tem pecadinho, pecadão. Se você pegar uma bola de boliche e jogar ela dentro do rio, o que vai acontecer com aquela bola? Vai afundar. E se eu pegar uma bolinha de gude e jogar lá, o que vai acontecer? Vai afundar, porque não tem diferença, amém, amados? Então, dúvida, ansiedade e medo. Jesus, quando ele entrou naquele barco com os seus discípulos, Mateus 14, ali, versículo 30, ele falou: olha, vamos passar para outra margem. Vamos passar para o outro lado. Se levantou uma grande tempestade, e os discípulos ficaram ali desesperados. E ali, quando o Senhor ele vai e repreende, e há uma calmaria, existe bonança, e aí ele pega e fala para os seus discípulos: por que duvidaste? A dúvida não opera, não ativa a fé que já está dentro de você. Porque existe uma medida de fé dentro de cada filho de Deus. Amém? Romanos 12, 3. Que o Senhor ele deu uma medida de fé para cada um de nós. E não é qualquer fé, não é uma fé natural. É a fé do tipo de Deus. A mesma fé de Deus está habitando dentro de você. E como que essa fé opera? Crendo com o coração e falando com a boca. Mas primeiro o conhecimento tem que chegar. A palavra tem que entrar. Por isso, para você que ainda não fez o rema, né? Você pode fazer suas inscrições já em 2019, amém? Tem aí uma promoção, né, para você que fizer nesse período, e aí você pode adquirir mais informação com a Leia, né? O pastor Felipe não está aí, amém? Com a Ana, essa mulher linda aqui. Sou apaixonado por essa mulher, irmão. Não tenho medo de declarar ao vivo, não. É a minha esposa, né, mano? Então você vê, amado, que medo, insegurança, porque medo também estava na vida de Jó. Veja só que no capítulo 3 de Jó, versículo de número 25. Aqui Jó já declarando: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então era aquilo que ele já temia, tudo o que estava acontecendo, já existia um medo dentro dele, e que aquela situação viesse sobre a vida dele. E medo, amado, é uma brecha que precisa ser tapada. Amém? Abra comigo na primeira carta de João, capítulo 4.
Aleluia. Lá perto de Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então você vê que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo não vem de Deus. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de ousadia, de amor e de moderação. O amor, Deus ele não tem amor, Deus ele é o próprio amor. Porque na mesma carta, no capítulo 4, versículo 8, diz que Deus ele é amor. Então Jó não era perfeito em amor porque existia medo no seu coração. Mas só que hoje, essa escravidão pela falta do conhecimento está sendo quebrada, essa cadeia, esse jugo de sobre a tua vida. E você não vai viver mais com medo, porque Deus não te deu um espírito de medo, Ele não te deu um espírito de escravidão, mas espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, aonde nós nos relacionamos com o nosso Deus, como nosso Pai. Como nosso Deus maravilhoso, nosso Pai, que é bom em todo o tempo. E este amor, ele está derramado no meu e no teu coração. Romanos capítulo 5. Aleluia. Deus é bom. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então esse amor do tipo de Deus está dentro de você. Então nós observamos aqui que na vida de Jó existiam essas três ações, e olha, nós lemos que Deus permitiu, mas deixa eu te falar algo, Deus ele só permite aquilo que você se permite. Jó ele permitiu primeiro, por isso Deus ele não teve como agir ali, porque Deus ele respeita a si mesmo, ele respeita aquilo que ele diz. Jó já tinha dado a legalidade, está comigo? Então Deus só permite aquilo que eu permito. Porque você vê que o próprio Satanás, ele fala, olha, quando Deus pergunta para ele de onde vem, ele fala de rodear. E é interessante que você vê depois lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele falando, olha, sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário está ao vosso derredor, bramando como leão, porque ele não é o leão, porque o verdadeiro leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém? Amém? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, Satanás, amado, ele tem um faro bem aguçado para ansiedade, dúvida, medo. Essa pessoa está com medo, eu vou agir aqui mesmo. Está entendendo, amado? Mas só que quando você tem a luz, você tem a palavra, você tem a revelação do caráter de Deus, quando vier uma ação do inimigo contra a tua vida, o que você vai fazer? Vai se esconder debaixo da cama? Não, você vai se colocar, se posicionar com a palavra de Deus, você vai se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai resistir, porque você tem o conhecimento, você tem a palavra, você tem a revelação, você tem a unção, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, fluindo em você. Aleluia!
ele vai sair desesperado, amado. Ele não vai aguentar. Mas eu já declarei, eu já falei, e nada aconteceu. Não aconteceu no natural. Seus olhos ainda não estão vendo. Mas nós aprendemos que nossa vida é uma vida de fé. Deus diz, assim é. Deus diz que se eu fizer desse jeito, é desse jeito que vai acontecer, então eu não duvido, diabo pode cair fora, você não vai me atormentar, você não vai me perturbar mais, eu creio na cura, eu creio no milagre, eu creio no impossível, eu creio que eu vou ver a glória de Deus, porque aquele que crê, ele dá o poder para ver a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa a adversidade, porque maior é aquele que habita em mim do que o que está no mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! É desse jeito que você prevalece, amado. O Senhor, Ele te dá a paz que excede todo entendimento. E você vê que Deus, Ele ali, no capítulo 38 em diante, aí o Senhor, né, depois que os amigos de Jó, os amigões de Jó, vai Jó, confessa aí seu pecado aí, o que você fez aí, porque essas coisas estão te acontecendo, é porque você cometeu algum pecado. E às vezes pessoas se atormentam por causa disso, né? Fica pensando, aqui que eu fiz de errado. Às vezes você está já fazendo certo, mas isso não te priva de se levantar a adversidade. O diabo, ele vai vir querer fazer pressão, mas só que ele não tem poder sobre a mim e sobre a tua vida, a não ser que você dê legalidade para ele. Amém? E aqui no capítulo 38 em diante, ali é o Senhor. Agora se coloque em pé, Jó, porque agora é eu e você. E aí o Senhor começa a questionar ele, né? Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu coloquei ao mar os seus limites. Você vê aquela onda, ela vem, né? Crescendo, 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 e ela vai se quebrando, quebrando, e quando chega na margem, não passa dali, amado. Quem fez isso? Fala, o meu pai. Gostei, meu pai. O nosso pai estabeleceu tudo com perfeição, amados. E aí Jó chega no 42, que é o que todo mundo gosta, né? Não, vamos pular a parte da prova, pastor. Vamos logo para o 42, que a sorte dele é mudada. Porque ninguém quer passar pela adversidade. Vamos logo para a vitória. Glória a Deus. Aqui diz no capítulo 42, no versículo 1, diz assim, de Jó: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Você vê que o próprio Jó, ele está falando que tudo o que ele disse, antes ali do capítulo 38, ele está falando aqui, que ele falou de coisas que ele não conhecia, coisas que eram maravilhosas demais para ele, porque ele não tinha conhecimento. Mas só que aqui ele pega e continua dizendo: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em nome de Jesus, esse tempo está se inaugurando na tua vida. Você não vai conhecer a Deus somente de ouvir falar, mas sim de caminhar com Ele. Deus não vai ser somente uma informação que você tem, uma boa informação na tua mente, mas Ele vai ser o que Ele é, verdadeiro.
Você vai ter experiências com o Senhor. Você não vai conhecê-lo somente de ouvir falar, mas de andar com Ele, de caminhar com Ele. Aleluia! Porque a presença dEle está disponível para todos nós, amados. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, aí o Senhor vai tratar com os amigos lá, né? Que falou que não devia. O Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então Jó, amado, ele agora está no mesmo nível do conhecimento de quem é Deus. Amém? Porque Deus, ele ouve a oração do justo. Quem é justo aqui? Não, pastor, não sou justo não, sou pecador. Não, meu irmão. Segundo a carta aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, no nosso lugar, para que nele quem? Em Jesus Cristo, nós nos tornássemos justiça de Deus. Então hoje nós somos a justiça de Deus. Aleluia. E o Senhor, ele ouve a oração do justo. Então quando Jó se arrependeu, porque a Bíblia ela é bem clara, né? Em Provérbios 28:13 fala que aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca prospera, mas aquele que confessa e abandona, este alcança misericórdia. Então ele chegou no nível de Deus, e ali Deus ele pôde responder à oração de Jó, porque agora ele está orando segundo a vontade de Deus, ele está orando segundo a instrução do Senhor. Enquanto Jó ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos. Aleluia. E às vezes, amado, tem aquelas pessoas que você retém alguma mágoa, alguma tristeza ou algum ressentimento. E hoje é dia de você orar por eles. A sorte de Jó só foi mudada quando ele orou pelos seus amigos, que eram pessoas que apontavam a vida dele. Não tem ninguém que tenha apontado sua vida não, né? Mas quando ele orava, mas pastor, eu não consigo orar por fulano. O que fulano me disse, olha, você não consegue orar, você não consegue perdoar quando você não tem a vida de Deus habitando dentro de você. Mas quando você tem o amor de Deus operando na tua vida, foi-lhe dado a habilidade para perdoar. A primeira vez que eu olhei ali em Mateus, quero que você vá comigo, Mateus 5, já estou terminando, amado. Sabe quando o pregador fala isso, é 45 minutos, né? É brincadeira, está finalizando aqui. Mateus 5, versículo 43 e diante, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui é Jesus falando, amém? Ensinando. Eu, porém, vos digo, eu quem? Jesus. Amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, seja maduro, seja adulto. Amém?
Quando eu olhei essa passagem pela primeira vez, amado, pensa no nó que deu na minha cabeça. Falei, meu Deus, mas como é que vai fazer isso? Né? Aí eu ficava como muitos falam, Jesus orou lá na cruz, lá, falando para o Pai, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus, né? Era Jesus, o Filho de Deus. Aí depois eu estudando a palavra, aí eu vou ver um outro homem que também fez essa oração, que foi Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado, amado. E ele veio até morrer. E ele fala, Pai, não impute esse pecado sobre eles. Perdoa. Ele intercedeu por aqueles que estavam tacando pedra nele. E quem era Estevão? Homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria. Era um homem. Aí eu falei, é mesmo. Porque às vezes, amada, nós pegamos ali João 14, 12, versículo 12, onde Jesus pega e fala ali, né? Aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores. Aí já fica, né? Eita, que eu vou orar, paralítico vai andar, cego vai enxergar, porque tudo isso Jesus fez, e Ele me prometeu que o mesmo que Ele fez, eu também tenho poder para fazer, e vou fazer ainda maior. Só pega isso no tocante a milagres. Mas Jesus não só operou milagre, Ele também liberou perdão. Ele também amou. Ele também orou. Então essa mesma capacidade está sobre a vida da igreja. E a igreja não é as quatro paredes, a igreja sou eu e você. Jesus está falando sobre orar pelos inimigos. Tem crente que não consegue orar pelo irmão que congrega do lado. Por irmão. E aqui está falando de inimigo. Ai meu Deus, ou ai de mim. E quando nós falamos, amado, primeiro a palavra ela corta para o pregador, amém? Não é que eu estou me excluindo disso não. Todos nós estamos envolvidos. Para nós refletir. E se você estiver nessa condição, corrija hoje. Porque o melhor ficou para o final. Aleluia! O Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava. E hoje você vai ter oportunidade de orar por essas pessoas.